Obrigado pelo convite à Escola de Segunda Oportunidade. Nós consideramos que somos parte desta Estratégia Nacional para a Cidadania. Há, de facto, muita coisa a fazer e também, acho que é importante termos consciência que a comunidade, a nossa comunidade, a sociedade a que todos pertencemos, emite sinais muitos sinais contraditórios em relação a este tema. Por exemplo, o desemprego, não é? Que é um instrumento de não cidadania, de exclusão social, ou, por exemplo, o abandono precoce, que é o nosso tema, mas também o insucesso, enfim, são tudo, enfim, sinais contraditórios e que não ajudam a esta estratégia nacional. Portanto, esta estratégia nacional é muito importante, mas é importante que percebamos que há aqui muitas frentes de combate. O que nós achamos é que, e tem a ver com este campo da educação de segunda oportunidade, é que esta promoção da cidadania é uma tarefa muito difícil e muito exigente. Porque, no fundo, é partir do princípio e afirmar o princípio de que todos pertencemos. Todos pertencemos. E, como eu digo, há muitos sinais que isto não é, digamos, ainda consensual na nossa comunidade. Por outro lado, o modelo escolar hegemónico também não ajuda muito, não é? Nós dizemos que o abandono precoce, que é um problema grave na nossa sociedade, como sabem, penso que sabem, e não sei se sabem, porque o problema também é que há pouca consciência social da gravidade e da profundidade deste problema. Nós temos, também há muito poucos estudos, é um grande desafio para as universidades, vejo aqui universidades presentes, é um desafio para as universidades também. Ninguém sabe muito bem qual é a extensão e a profundidade deste problema, mas fala-se em 200, 300 mil jovens, por exemplo. São números que por vezes aparecem, que estão excluídos da cidadania. Portanto, que não têm nenhuma hipótese de se integrarem socialmente, que não têm nenhuma hipótese de ter uma ocupação profissional com dignidade e que, evidentemente, são forçados e empurrados para estratégias de sobrevivência que são contrárias aos seus próprios interesses e também, digamos, aos equilíbrios sociais. Portanto, temos um problema muito extenso e o modelo escolar não ajuda muito. O abandono, nós dizemos que é composto por abandonantes e por abandonados. Portanto, os jovens são ao mesmo tempo que abandonam, são também abandonados pelas escolas de que faziam parte. Porque a cidadania é, sobretudo, este sentido da pertença. Nós fazemos parte. Mas 200 ou 300 mil jovens na nossa comunidade não fazem parte. E eu, por exemplo, como professor desde sempre, há mais de 40 anos, portanto, comecei a sentir muito este apelo de que era preciso realmente fazer alguma coisa para que voltássemos a ligar, a cozer estes laços de pertença que foram rompidos, não é? Há uma metáfora que o meu amigo Adelino Calado, que estou convencido que irá gostar, não é? Que é um bocado aquela ideia das corridas de pista, estão a ver? Portanto, os jovens em abandono precoce são como aqueles corredores de pista para que levam uma volta de atraso, estão a ver? Portanto, eles estiveram na linha de partida com todos os outros, mas depois foram desqualificados. E voltaram à corrida, digamos assim, com uma volta de atraso. Portanto, podem imaginar a dificuldade da missão. É praticamente uma missão impossível. E, portanto, é por isso que existe a educação de segunda oportunidade. Portanto, esta compensação, estas medidas de compensação, são uma responsabilidade pública. Nós precisamos de ajudar estes jovens a voltarem, a terem verdadeiras hipóteses de voltar à corrida e de poderem, digamos, participar nos processos de cidadania. E há um outro problema que é uma sociedade como a sociedade portuguesa, com índices de envelhecimento tão acentuados como sabem, não se pode dar ao luxo de desperdiçar o contributo de 200 ou 300 mil jovens. É um enorme desafio e responsabilidade para todos.
Portanto, só para dizer só mais uma palavra em relação a este nosso campo, esta experiência é uma experiência europeia, começou há 25 anos, estamos a celebrar 25 anos de experiência na Europa, mas em Portugal a nossa escola de Matosinhos começou há 12 anos. Portanto, fomos a primeira escola durante muitos anos e ao longo dos anos fomos percebendo que o país precisava de uma política e de um sistema nacional de segunda oportunidade. E, de facto, temos dado esses passos. O ano passado saiu um despacho. Neste momento, a segunda oportunidade é uma política pública, despacho 6954. É uma oportunidade para muitos promotores e, designadamente, para as escolas, de tomarem iniciativas neste campo. E começamos a ser um sistema nacional de escolas e de iniciativas. Hoje existem 4 escolas, estou contente por ver aqui o agrupamento de escolas de Samora Correia, porque em Samora Correia existe também uma escola de segunda oportunidade, que iniciou este ano, e a quem desejamos, com quem estamos muito articulados, e a quem desejamos, é já o segundo ano, é verdade, exatamente, portanto este ano é já o segundo ano, a quem desejamos muito sucesso. Existem neste momento 4 escolas no país, mas há um conjunto de iniciativas que estão a tentar dar os primeiros passos por todo o país. Uma segunda palavra para dizer que, para falar um bocadinho como é que são estes processos de cidadania, de promoção da cidadania no contexto das escolas de segunda oportunidade. Aquilo que fazemos são um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, nós consideramos que estes processos educativos, as escolas de segunda oportunidade não são simplesmente escolas, nós dizemos que são iniciativas socioeducativas, portanto são processos socioeducativos, mas aquilo que procuramos é configurar estes nossos processos socioeducativos como processos de emancipação. Processos de autonomia. Os jovens precisam de ser donos dos seus processos de formação, de gerir os seus próprios processos de formação. É por isso que eu dizia há pouco que o modelo escolar não ajuda muito, porque o modelo escolar foi, digamos, consolidando esta ideia de que a educação não pertence aos educandos e, portanto, há aqui uma grande dificuldade. Hoje, evidentemente, existem muito boas experiências em todo o país, mas é um desafio que continua por realizar. Portanto, os processos educativos devem ser, sobretudo, processos de emancipação. Na nossa escola não existem turmas, não existem aulas, não existem toques de campainha, etc. Não existem rebanhos, grupos deslocando-se em rebanho. Existem projetos individuais de formação. Cada jovem desenha connosco, com a nossa ajuda, o seu próprio projeto individual de formação, que depois gere, que se apropria dele e que gere de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus talentos, etc, etc. Costumamos dizer que a formação deve ser conjugada no modo reflexo e não no modo passivo, na voz passiva, não é? Quem se educa, educa-se a si próprio e não é educado por outros, não é desenvolvido por outros, portanto. Em segundo lugar, são processos integrados, portanto, muitas vezes com os nossos jovens, para muitos dos nossos jovens, a formação é o menor dos seus problemas, percebem? É o menor, portanto, há muitos outros problemas que os preocupam mais, portanto, a sobrevivência, por exemplo, os seus problemas com a justiça, ou com a saúde, ou com as adições, ou com os processos, por exemplo, de parentalidade, ou com as dificuldades de integração social e, portanto, nós procuramos que esta abordagem seja uma abordagem integrada. Portanto, que a formação seja a vida, portanto, é a vida das pessoas que está em causa, é a vida das pessoas que é preciso transformar. Os jovens precisam de se apropriar da sua própria vida, tomar conta de si. Depois há um conjunto de princípios que defendemos e que praticamos, por exemplo, o princípio da aceitação incondicional, que é outro princípio que o modelo escolar precisa de integrar. Portanto, nós aceitamos os jovens como eles se nos apresentam. Portanto, não formulamos juízos de valor ou juízos morais sobre os seus comportamentos.
Portanto, são jovens, desenvolveram as suas estratégias de acordo com as suas necessidades, aceitamos como são. Aceitação incondicional, Carl Rogers, que é um dos nomes muito fundadores das pedagogias modernas. Também a questão do tempo, é preciso dar tempo aos processos de integração, estes jovens precisam de tempo, e estes processos são processos de avanços e recuos, não é? Nem sempre não são ganhos de uma vez só. Uma última palavra para dizer que o que fazemos é um trabalho de grande exigência e, vamos dizer, dificuldade, porque de grande exigência quer para os jovens, quer para a organização escolar. Para os jovens, porque aquilo que nós desafiamos os jovens é desenvolver os seus próprios projetos individuais. Muitos jovens chegam à escola de segunda oportunidade muito pouco habituados a pensar pela sua cabeça, a serem autónomos, a saberem sequer de que é que gostam. Há um exercício muito simples que fazemos logo nos primeiros dias, que é: de que é que vocês gostam? E o que é muito surpreendente é que a maioria dos jovens não faz a menor ideia do que é que gosta. Nem isto ainda tem resolvido para si próprio. Portanto, é preciso que eles descubram os seus interesses, as suas paixões, para poderem encontrar energia para se levantarem da cama todos os dias. Mas também de grande exigência para a organização, portanto, de um enorme desafio de todos os dias para encontrarmos formas e modelos novos e, digamos, alternativos em relação àqueles que fomos sempre praticando, enfim, e de que nos muitas vezes sentimos reféns, é como se não houvesse alternativa. Não é como dizia aqui há muitos anos, não sei se era a Margaret Thatcher ou lá quem era, que dizia que não havia alternativa a este modelo, enfim, de vida que temos. Mas existem alternativas, por exemplo, nós praticamos as assembleias de escola, toda a gente da escola se reúne uma vez por semana para ver o que é que se passa, para dizerem, para usarem a voz, aprenderem a usar a voz, a desatar o nó que têm na garganta. E não só, e para participarem nos processos de decisão. Os processos de decisão da escola são processos participados, processos alargados. Também muitos dos nossos processos educativos e socioeducativos são comunitários, portanto, aquela ideia do António Novo, que é alargar a educação ao espaço público. A educação não tem que estar fechada dentro dos muros da escola. E, portanto, a nossa escola é no teatro local onde fazemos os nossos espetáculos, é nos muros das paredes que pintamos. Temos muros fantásticos de grafite na freguesia de São Amédio em Festa. Vamos agora fazer um outro enorme num viaduto, vamos pintar um viaduto. É nas instituições que visitamos, por exemplo, usamos muito projetos intergeracionais fantásticos para os nossos jovens trabalharem com crianças dos jardins e das creches, ou trabalhar com idosos que estão institucionalizados em centros de dia e em lares. E também, última palavra, para as artes e para as artes performativas. Portanto, nós fomos descobrindo que as artes são um poderoso instrumento de reintegração social. E, portanto, aquilo que fazemos, às vezes somos um bocadinho, podemos ser confundidos assim com uma trupe, sabem como é, de circo, ou e que ao longo do ano se vai organizando para produzir um espetáculo, e esse espetáculo é realizado numa sala de teatro. Já estivemos no Teatro Constantino Neri, que é a principal cidade de nós, e é muito comovente e muito gratificante observar a participação destes jovens que estão, como eu digo, que partiram com uma volta de atraso, e como eles conseguem ocupar um palco de um teatro como o Teatro Constantino Neri ou outros teatros em que temos estado, e como lhes faz tão bem o aplauso do público, as luzes da ribalta, não é? Como dizia o Chaplin. E, portanto, fomos descobrindo que estas artes performativas, por exemplo, são um belo instrumento para apoiar estes processos de integração social dos jovens. Talvez ficasse por aqui por agora. Obrigado, Luís, foi excelente. Julgo que me estão a ouvir. Sim, sim, sim. Luís, tinhas aí um jovem contigo? Ou, eu não sei se... Eu acho que sim, acho que ele ainda estará aqui, é o Hugo.
Hugo, Está estás... Hugo? Sim, Estás sim, boa tarde. Boa tarde, Hugo. Hugo, obrigado por estares presente. Eu ia só fazer uma questão. Porquê é que foste para a escola de segunda oportunidade de Matosinhos? Como lá está o nome, é uma segunda oportunidade para mim também, porque, pronto, não tive tanta sorte noutras escolas e neste momento foi uma escolha que eu fiz e que não me estou a arrepender neste momento. O que é que faltou nas outras escolas? Achas que faltou alguma coisa para te agarrar à escola? O que é que faltou? Sabe como é aquela coisa de não gostar da escola? E eu, pronto, entrei muito nisso e depois arrependi-me. E lá está. Agora estou numa segunda volta E cheio de vontade, e cheio de vontade. claro. Julgas que esta escola ou a escola devia proporcionar também aprendizagens para nos fazer gostar da escola, que é para tu não saíres e outros como tu não saírem? O que é que achas que devia ser feito? Devia de ser feito pronto, é basicamente o que faz a nossa escola, segunda oportunidade. É mais ou menos estabelecer o aluno pronto, do horário e isso. Fazer com que tu participes na tua formação, é isso? Exatamente. Participes na Exatamente. estrutura da tua formação. Estás-te a sentir bem? Estou, Tá? muito. Ótimo. É uma escola que sim, não tenho razões de queixa. Não? É E uma- achas que te vai preparar bem para a saída? Para o mercado de trabalho? Sim, Eventualmente para a sim, universidade? sim. Neste momento já tenho uma entrevista de trabalho, graças à escola. Ótimo. Portanto, Ok. Hugo, obrigado por estares presente. É Hugo, não é? Eu não me enganei no nome. sim. Hugo, obrigado.